Liu Mengen foi um médico e político chinês que viveu durante um dos períodos mais conturbados da história da China, entre o fim do Império Chinês e os conflitos políticos e militares do início do século XX. Ele nasceu em 1881 na região que hoje pertence à província de Hebei e inicialmente se formou em medicina, mas acabou ingressando na política durante os primeiros anos da República da China. Ao longo de sua carreira, Liu se associou à Camarilha de Zili, um dos grupos de poder que disputavam o controle da China durante a chamada Era dos Senhores da Guerra. Graças à sua posição política, ele chegou a ocupar o cargo de prefeito de Pequim, exercendo influência administrativa em um período de grande instabilidade nacional. A parte mais controversa de sua trajetória ocorreu após a invasão japonesa no nordeste da China. Quando o Império do Japão estabeleceu o estado fantoche de Manchukuo, Liu Mengen aceitou trabalhar para o novo governo apoiado pelos japoneses. Ele foi nomeado como governador da província de Hehe, tornando-se um colaborador da ocupação japonesa. Por essa razão, muitos chineses passaram a vê-lo como um traidor, já que cooperar com as forças ocupantes era considerado uma grave violação dos interesses nacionais. Depois de deixar seu cargo em 1937, o destino de Liu Mengen tornou-se incerto. Os registros históricos não esclarecem o que aconteceu com ele, nem a data ou o local de sua morte. Esse desaparecimento contribuiu para que sua figura permanecesse relativamente obscura e cercada de mistérios. Francis Hongyong-Hu foi um bispo católico coreano cuja história está intimamente ligada à perseguição religiosa na Coreia do Norte após a ascensão do regime comunista de Kim Il-sung. Ele nasceu em 12 de outubro de 1906 em Pyongyang, quando a Coreia ainda era um império unificado, e foi ordenado sacerdote em 1933. Em 1944, durante a ocupação japonesa da Coreia, o Papa Pius XII o nomeou vigário apostólico de Pyongyang, tornando-o um dos principais líderes da Igreja Católica da região. Ele foi consagrado bispo no mesmo ano e passou a liderar a comunidade católica local em um período extremamente turbulento. Após a divisão da Coreia e a consolidação do regime comunista do Norte, a Igreja Católica sofreu uma severa repressão. Em 1949, Francis Hongyong-Hu foi preso pelas autoridades norte-coreanas e desapareceu. Nunca foi divulgado oficialmente a causa de sua morte, nem o local onde ele esteve preso. Acredita-se que ele tenha morrido sob custódia do regime, juntamente com muitos outros religiosos e fiéis perseguidos na época. Apesar de seu desaparecimento, a Santa Fé continuou a considerá-lo oficialmente como um bispo de Pyongyang durante décadas, registrando-o como desaparecido em seus anuários. Somente em 2013, o Vaticano o reconheceu oficialmente sua morte, embora a data e as circunstâncias permaneçam desconhecidas. A história de Francis Hongyong-Hu tornou-se um dos símbolos de sofrimento dos cristãos na Coreia do Norte. Em 2013, bispos sul-coreanos iniciaram esforços para sua beatificação, juntamente com dezenas de outros católicos que desapareceram ou foram mortos durante a perseguição religiosa do regime norte-coreano. Se for canonizado, ele poderá se tornar um dos primeiros santos associados à igreja perseguida da Coreia do Norte. O desaparecimento de Henry Borinsky é um dos casos não resolvidos mais intrigantes da Grã-Bretanha durante a Guerra Fria. Henry Borinsky era um padre católico polonês que havia fugido da Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial e se estabelecido na cidade de Bradford, na Inglaterra, onde trabalhava com a grande comunidade de refugiados poloneses. Ele era conhecido por suas posições fortemente anticomunistas e por denunciar a influência dos regimes comunistas do leste europeu. Na noite de 13 de julho de 1953, Borinsky recebeu uma série de telefonemas estranhos. O primeiro o levou a visitar outro padre polonês que afirmou não ter feito a ligação. Pouco tempo depois, ele recebeu outro telefonema, dessa vez de alguém que falava polonês. Testemunhas afirmaram que ele ficou preocupado após a conversa. Antes de sair novamente, ele teria comentado que iria brincar de detetive, sugerindo que pretendia investigar algo que lhe parecia suspeito.
suspeito. Borinsky deixou sua residência vestindo um chapéu e um sobretudo, apesar do clima relativamente quente, e ele nunca mais foi visto desde então. Ele deixou para trás seus documentos e seus outros pertences pessoais, o que tornou o seu desaparecimento ainda mais misterioso. A investigação policial foi extensa e contou até mesmo com a participação do Serviço de Segurança britânico. Um dos principais suspeitos foi outro sacerdote polonês, um homem chamado Bolesław Martinellis, que tinha uma relação complicada com Borinsky. A polícia descobriu fatos considerados estranhos, como a compra de uma grande quantidade de solda cáustica por Martinellis, mas nunca foi encontrado provas suficientes para acusá-lo de qualquer crime. Com o passar dos anos, diversas teorias surgiram para explicar o seu desaparecimento. A mais conhecida sugere que Henry Borinsky foi sequestrado e assassinado por agentes do serviço secreto comunista, possivelmente da Polônia ou da União Soviética, devido às suas atividades anticomunistas e à sua influência entre os refugiados poloneses. Outra hipótese envolve rivalidades pessoais e religiosas dentro da comunidade polonesa na Inglaterra. Também surgiram alegações de que um assassino profissional soviético teria participado do crime, mas essas afirmações nunca foram comprovadas. O que torna o caso particularmente fascinante é que nunca foi encontrado um corpo, uma cena de crime ou qualquer evidência conclusiva que esclareça o destino de Borinsky. Mais de 7 décadas depois, o seu desaparecimento continua oficialmente sem solução e permanece como um dos grandes mistérios da era da Guerra Fria no Reino Unido. O desaparecimento de Morgan Nick é um dos casos de desaparecimento infantil mais conhecidos e dolorosos dos Estados Unidos. O caso permanece oficialmente sem solução, embora investigações recentes tenham apontado para um suspeito principal. Em 9 de junho de 1995, Morgan, que tinha apenas 6 anos na época, foi com sua mãe, Colleen Nick, a um jogo de beisebol infantil na cidade de Alma, no estado de Arkansas. Durante a partida, por volta das 22h30, Morgan pediu permissão para brincar de capturar vagalumes com outras crianças próximas ao campo. Sua mãe inicialmente hesitou, mas acabou permitindo. Cerca de 15 minutos depois, Morgan não foi mais vista. As outras crianças relataram que ela estava perto do carro de sua mãe tirando a areia dos sapatos, mas elas também disseram ter visto um homem desconhecido descrito como assustador e estranho conversando com a menina. Quando o jogo terminou e as crianças voltaram, Morgan havia desaparecido. Testemunhas relataram ter visto um homem de barba próximo a uma caminhonete vermelha com uma capota branca. Esse veículo se tornou uma das pistas mais importantes da investigação. Apesar de buscas intensivas envolvendo polícia, FBI e voluntários, Morgan nunca foi encontrada. Durante décadas, o caso permaneceu sem respostas. Diversas pistas foram investigadas, incluindo escavações, buscas em propriedades abandonadas e análises forenses, mas nenhuma levou à localização de Morgan. Em 2021, as autoridades anunciaram que um homem chamado Billy Jack Lynx era uma pessoa de interesse. Ele havia sido preso meses após o desaparecimento de Morgan por tentar sequestrar outra menina e possuía uma caminhonete muito semelhante à descrita pelas testemunhas. Lynx morreu na prisão em 2000 por um crime não relacionado. Em 2024, investigadores divulgaram uma importante descoberta. Análises de DNA e de fios de cabelo encontrados dentro da caminhonete de Lynx indicaram fortemente que Morgan esteve dentro daquele veículo. Essa evidência levou a polícia a afirmar que Lynx é o principal e praticamente o único suspeito do caso. No entanto, como ele já havia falecido e o corpo de Morgan nunca foi encontrado, o mistério não foi completamente resolvido. O desaparecimento de Morgan teve um grande impacto nos Estados Unidos. A sua mãe fundou a Morgan Nick Foundation, uma instituição dedicada a ajudar famílias de crianças desaparecidas e a promover a segurança infantil. No estado do Arkansas, o sistema de alerta para sequestro de crianças recebeu o nome de Morgan Nick Amber Alert em sua homenagem. Até hoje, mais de 30 anos após o desaparecimento, as autoridades continuam investigando o caso e buscando descobrir exatamente o que aconteceu com Morgan e onde ela pode estar. Margaret Kilcorn
foi uma médica e pesquisadora norte-americana cujo desaparecimento permanece sem solução até hoje. O seu caso é considerado como um dos mistérios mais intrigantes do estado de Massachusetts. Em janeiro de 1980, Peggy, que tinha na época 50 anos, viajou para a ilha de Nantucket, onde sua família possuía uma casa. Na época, pessoas próximas relataram que ela vinha enfrentando problemas emocionais e apresentava um comportamento incomum, o que levantou preocupações sobre sua saúde mental. Apesar disso, ela continuava sendo uma profissional altamente respeitada na área da medicina. Na noite de 25 de janeiro de 1980, Peggy passou a noite com familiares e amigos. Antes de dormir, ela havia pedido para que seu irmão pudesse acordar cedo na manhã seguinte para que pudesse ir para a igreja junto com ele. Entretanto, quando ele foi chamá-la na manhã de 26 de janeiro, ela havia desaparecido. O desaparecimento chamou a atenção imediatamente por causa das circunstâncias estranhas. Peggy havia deixado para trás o seu carro, suas botas e o seu casaco de inverno, embora a temperatura externa estivesse abaixo de zero. Não havia sinais claros de luta ou de saída planejada. Equipes de buscas, policiais e voluntários vasculharam a ilha durante dias, mas não foi encontrado nenhum vestígio dela. Alguns dias depois, a investigação tomou um rumo ainda mais misterioso. Objetos pessoais de Peggy, incluindo sua carteira, passaporte e outros pertences importantes, apareceram em uma área que já havia sido revistada anteriormente. Posteriormente, uma peça de roupa atribuída a ela também foi encontrada escondida em arbustos. Essas descobertas levaram investigadores a considerar a possibilidade de que alguém tivesse colocado os objetos ali após o desaparecimento. Outro detalhe intrigante surgiu quando cães farejadores indicaram repetidamente uma parede do quarto onde a Peggy havia dormido. Exames posteriores encontraram vestígios de sangue em algumas áreas da casa, mas nunca foi possível determinar se esses vestígios estavam relacionados ao desaparecimento. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos. Algumas pessoas acreditam que Peggy pode ter sofrido alguma crise psicológica e saído sozinha, morrendo posteriormente devido ao frio intenso ou afogamento. Outras pessoas acreditam que ela possa ter decidido desaparecer voluntariamente. Também existe a hipótese de crime, embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada para identificar um suspeito ou comprovar um homicídio. Após anos sem qualquer pista definitiva, Peggy Kilcoyne foi declarada legalmente morta em 1989. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com ela, e seu desaparecimento continua sendo um dos casos não resolvidos mais enigmáticos dos Estados Unidos. Alain Kahn foi um cantor, compositor e performer francês que se tornou uma figura cult da música francesa nos anos 70. Nascido em Paris em 1944, ele iniciou sua carreira artística interpretando canções tradicionais francesas, mas acabou se reinventando completamente ao longo da década de 70, adotando um estilo inspirado no glam rock britânico e por artistas como David Bowie e Lou Reed. Alain Kahn se destacou por sua aparência andrógina, suas letras provocativas e sua personalidade excêntrica. Em uma época em que a sociedade francesa ainda era bastante conservadora em relação à sexualidade e ao uso de drogas, ele abordava esses temas de forma aberta e direta em suas músicas e aparições públicas. Embora ele tenha conquistado um pequeno grupo de admiradores fiéis, ele nunca alcançou um grande sucesso comercial. Ao longo de sua carreira, ele lançou vários álbuns que hoje são considerados obras cult da música francesa. O seu trabalho misturava rock, chanson francesa, glam rock e elementos experimentais. Apesar do reconhecimento artístico, sua vida pessoal foi marcada por dificuldades financeiras, problemas relacionados a drogas e período de instabilidade. O aspecto mais misterioso de sua história ocorreu em 14 de abril de 1990. Naquela noite, Alain Kahn foi visto pela última vez no metrô de Paris. Segundo relatos, ele embarcou em um trem e desapareceu sem deixar qualquer vestígio. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma mensagem foi deixada e nenhuma pista conclusiva
inclusiva surgiu desde então. Com o passar dos anos, diversas teorias tentaram explicar o seu desaparecimento. Algumas pessoas acreditam que ele tenha cometido suicídio, enquanto outras sugerem que ele possa ter morrido em decorrência ao uso de drogas ou ter sido vítima de algum crime. Também existe a hipótese de que ele tenha decidido desaparecer voluntariamente para começar uma nova vida, embora nunca tenha surgido qualquer evidência que confirme essa possibilidade. As autoridades francesas nunca conseguiram solucionar esse caso. Após muitos anos sem notícias, Alain Kahn foi declarado legalmente morto, mas as circunstâncias de seu desaparecimento continuam desconhecidas. Seu caso permanece como um dos desaparecimentos mais intrigantes e misteriosos da história da música francesa, e sua figura também continua despertando interesse tanto por sua contribuição artística quanto pelo enigma de seu desaparecimento. Akpan Utuk foi um coronel militar que lutou pelo estado separatista de Biafra durante a Guerra Civil Nigeriana, também conhecida como a Guerra de Biafra. Ele é lembrado por seu papel em algumas das batalhas mais importantes do conflito e principalmente por seu misterioso desaparecimento após o fim da guerra. A Guerra de Biafra começou em 1967, quando a região sudeste da Nigéria declarou independência sob a liderança desse nome que tá passando aí na tela, gente. Desculpa, não vou falar esse nome não, tá? Akpan Utuk, que era originário do grupo étnico Ibibio, juntou-se às forças biafrenses e rapidamente ascendeu ao posto de coronel devido à sua reputação como estrategista militar. Um dos momentos mais importantes de sua carreira militar foi a defesa da cidade de Owerri. Em 1968, ele comandou a 16ª Divisão de Biafra contra as forças federais nigerianas lideradas pelo general Benjamin Adekunle. Embora os nigerianos tenham conseguido ocupar Owerri temporariamente, Utuk participou da longa campanha que resultou na retomada da cidade pelos biafrenses após meses de combate intenso. Posteriormente, ele foi enviado para defender o Muahia, outra cidade estratégica de Biafra. Em 1969, após uma ofensiva das forças do general Mohammed Shua, Utuk liberou um contra-ataque que recuperou a cidade horas após sua captura pelas tropas federais. Esse episódio contribuiu para a sua reputação de comandante habilidoso e determinado. O aspecto mais intrigante da história de Akpan Utuk ocorreu após o fim da guerra. Em janeiro de 1970, Biafra se rendeu e foi reintegrada à Nigéria. Segundo os registros disponíveis, Utuk foi visto pela última vez em uma festa em Lagos no início daquele ano. Depois disso, não existem registros confiáveis sobre seu paradeiro e o seu destino permanece desconhecido. Devido à escassez de documentação histórica, surgiram diversas especulações sobre o que aconteceu com ele, incluindo a possibilidade de que tenha morrido pouco tempo depois da guerra ou vivido anonimamente. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas. Por isso, Akpan Utuk permanece como uma das figuras militares mais misteriosas associadas à Guerra de Biafra. Don Texey foi um pesquisador, historiador e especialista em moedas dos Estados Unidos e que se tornou conhecido não apenas por suas contribuições acadêmicas, mas também por seu desaparecimento misterioso. Nascido em 1983 em Chicago, Don Texey desenvolveu desde cedo interesse pela história e pela numismática, que é uma área dedicada ao estudo de moedas, medalhas e sistemas monetários. Durante as décadas de 50 e 60, ele construiu uma reputação de excelência entre os colecionadores e estudiosos, publicando livros que se tornaram referências importantes para o estudo da moeda americana. Seu trabalho era valorizado porque combinava pesquisa histórica detalhada com uma abordagem acessível aos colecionadores. Entre suas realizações profissionais mais importantes, Texey atuou como curador do Chase Manhattan Bank Money Museum, uma instituição dedicada à preservação e ao estudo da história monetária. Seus livros abordaram temas como moedas comemorativas dos Estados Unidos, moedas indígenas americanas, falsificações e a história da Casa da Moeda Americana. Muitos especialistas ainda consideram algumas das suas obras essenciais para quem estuda a história monetária dos Estados Unidos. No entanto, durante a década de 70, sua vida começou a mudar drasticamente. Don Texey desenvolveu um interesse cada vez maior por espiritualidade oriental e filosofias religiosas indianas. Segundo relatos posteriores
posteriores, ele tornou-se seguidor do líder espiritual indiano Bhagwan Shree Rajneesh, que mais tarde ficaria mundialmente conhecido como Osho. Esse interesse acabou levando Taxey a se afastar gradualmente da sua carreira acadêmica e do mercado numismático. Por volta do final da década de 70, Don Taxey vendeu ou abandonou grande parte de seus bens e viajou para a Índia. Após essa viagem, praticamente não surgiram registros públicos confiáveis sobre sua vida. Não há informações confirmadas sobre onde ele viveu, se retornou aos Estados Unidos ou quando ele morreu. Essa ausência de informações transformou o seu caso em um dos desaparecimentos mais curiosos relacionados ao mundo acadêmico e da numismática. O desaparecimento de Don Taxey não está associado a crime, violência ou conspiração comprovada. A explicação mais aceita é que ele simplesmente decidiu abandonar sua antiga vida e dedicar-se integralmente à busca espiritual. Ainda assim, como nunca houve uma confirmação definitiva sobre o seu destino final, o seu desaparecimento continua sendo um pequeno mistério histórico que desperta interesse entre pesquisadores e colecionadores até hoje. O Pali Vijayawardene foi um empresário e industrial do Sri Lanka que se tornou uma das figuras mais importantes e conhecidas da economia do seu país durante as décadas de 70 e início dos anos 80. Ele nasceu em 1938 e ficou famoso por construir um grande conglomerado empresarial chamado Grupo Upali, que atuava em diversos setores, incluindo alimentos, eletrônicos, automóveis, aviação e comunicação. Após estudar economia na Inglaterra, o Pali retornou ao Sri Lanka decidido a construir seus próprios negócios. O seu primeiro grande sucesso foi o setor de confeitaria, produzindo doces e chocolates que se tornaram extremamente populares. Com o dinheiro obtido, ele expandiu rapidamente suas atividades, adquirindo empresas, criando novas indústrias. Seu grupo empresarial passou a fabricar produtos de consumo, montar automóveis sob licença de fabricantes estrangeiros e operar serviços de transporte aéreo. O Pali era visto como um empresário moderno e ambicioso. Em uma época em que o Sri Lanka ainda possuía uma economia relativamente fechada, ele defendia a industrialização e a atração de investimentos estrangeiros. Sua proximidade com o governo lhe permitiu participar de projetos econômicos importantes e ele se tornou uma figura pública muito conhecida. Para muitos habitantes do Sri Lanka, o Pali representava a ideia do progresso econômico e empreendedorismo nacional. Entretanto, a parte mais conhecida de sua história é também a mais misteriosa. Em 13 de fevereiro de 1983, o Pali embarcou em seu avião particular, um Learjet, para viajar de Kuala Lumpur, na Malásia, para Colombo, que é a capital de Sri Lanka. Durante o voo, a aeronave desapareceu sobre o Estreito de Malacca. Uma grande operação internacional de busca foi realizada envolvendo vários países, mas nenhum vestígio conclusivo do avião ou de seus ocupantes foi encontrado. O desaparecimento deu origem a diversas teorias. Algumas pessoas acreditam que o avião sofreu um acidente e afundou no mar. Outras especularam sobre sabotagem, sequestro ou até mesmo a possibilidade de o Pali ter fingido sua própria morte. No entanto, nunca surgiram provas que confirmassem essas hipóteses, e a explicação mais aceita continua sendo a de um acidente aéreo cujos destroços jamais foram localizados. Até hoje, o Pali Vijayawardene permanece como uma figura quase lendária no Sri Lanka. Ele é lembrado tanto por sua contribuição ao desenvolvimento econômico do país, quanto pelo mistério envolvendo seu desaparecimento, que continua sendo um dos casos não resolvidos mais famosos da história do sul da Ásia. Essa camada que a gente finge que não existe, tá? E então é isso, gente. Esse foi mais um iceberg aqui do canal. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dele. Definitivamente foi o meu melhor iceberg e foi o iceberg mais trabalhado também de se fazer. Mas eu tô muito feliz e muito orgulhoso do jeito que ele está. E eu fico muito feliz que vocês também tenham acompanhado tanto a evolução do canal quanto até mesmo a evolução de como eu apresento os icebergs, basicamente. Então, gente, é sério, muito obrigado mesmo por tudo que vocês têm me dando de apoio, de força, acompanhando o canal. O canal tá indo muito bem. E, gente, até a próxima e muito obrigado por tudo.